os filhos, aí vão matar os homens, umas crianças. Moisés nasceu nessa época, e Moisés foi livre dessa sentença de morte, porque a mãe teve uma ideia, nem sabia que isso era de Deus, colocou ele num certo berço e blindou ele para a água não entrar, jogou no rio. Ele acabou chegando nas mãos da filha do faraó, que sentenciou ele mesmo à morte. Ela criou ele ficou 40 anos no Egito, no palácio, aprendendo a ler e escrever, a cultura do Egito. Descobriu com 40 anos mais ou menos que ele não era egípcio, que ele era hebreu, o povo escravizado. Se revoltou num momento, acabou matando o egípcio, teve que fugir e ficou 40 anos em Midian, em outro lugar. Êxodo capítulo 3, que nós vamos ler, ele está com 80 anos de idade. 40 anos ele passou no Egito, e 40 anos ele foi um pastor, cuidou de ovelhas, casou, teve filhos, vida comum, vida simples, rotina. Entretanto, com 80 anos de idade, ele estava lá tentando proteger uma ovelha. A ovelha subiu no monte, e vamos ler aqui Êxodo capítulo 3. Certo dia Moisés estava cuidando, com 80 anos, cuidando, pastor do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso melhor, isso de perto. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto: Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite, mel, com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do meu povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Eu nasci e cresci num bairro muito simples, Parque Santa Madalena, perto de Três Favelas. Lindo, eles também moram até lá. E o que na época, eu nasci entre a época da década de 70, de 70 a 80, eu saí de 3 para 13 anos, e na época, o que é muito raro hoje, nós brincávamos na rua desde os 4, 5 anos de idade. Com essa idade mais perto de casa, chegando 9, 10, eu já estava em outros bairros, jogando bola, fazendo coisas que hoje não se faz mais. Então nós tínhamos uma lagoa em frente à nossa casa, tinha um morro para empinar a pipa, nós tínhamos as borboletas convivendo conosco, nós tínhamos os pés de mamona
e é uma frutinha do pé macia, ela é cheia de espinhos macios. E a gente pegava o estilingue e jogava um grande amor nos amigos, dava os vergões, coisa vermelha, e brincava de tudo, peão, bola de gude. A rua era de terra. Era uma extensão da nossa casa, porque as famílias se cuidavam do próprio bairro. Quem brigava lá, o vizinho falava assim: não vai brigar aqui, moleque safado, cachorro. E assim a vizinha tinha autoridade sobre nós, e tudo era assim. Quando chegou com 10, 11 anos de idade, eu já tinha, e muita gente já tinha um convívio há anos com os mesmos jovens e crianças, era toda a família. E uma coisa me chamou a atenção: um rapaz chamado Moisés, vou chamar ele de Moisésinho. O Moisésinho era uma mistura de Pelé com Maradona. Ele tinha a cor do Pelé, mas ele era canhoto. Jogava muita bola. E a gente jogava bola o tempo todo, todo dia, de segunda a segunda, jogando bola. E com 10, 11 anos, numa semana ele sumiu, desapareceu. Deve estar doente. Aí segunda não veio jogar bola, terça não veio jogar bola, quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado. Quando chegou na outra semana, ele também não veio. Aí na sexta-feira, nós batemos na casa da mãe dele. Escuta, cadê Moisés? Ela falou assim: vai embora que o Moisés não vai jogar bola com vocês não. Saiu tudo triste. No sábado nós entendemos o que aconteceu. Olha que horrível, ele virou crente. Que experiência traumática. Agora virou crente. Aí ele passou por nós, nem olhou na nossa cara. Passou com a Bíblia debaixo do braço e ficou. E eu fiquei pensando o que deu na cabeça dele. Como que alguém tinha um ambiente tão maravilhoso, uma família, ele sumiu, desapareceu. Pois até hoje eu não vi mais. E eu fiquei sem entender, sabe a interrogação do adolescente? Por quê? Que faz alguém sumir do ambiente que ele está? Com 25 anos de idade, eu entendi o que aconteceu afinal com Moisés. Glória a Deus. E eu entendi porque num lugar nada espiritual, foi o meu banheiro, Deus se fez presente. Deus se revelou a mim. Deus se apresentou a mim. Amém. E eu entendi Moisés. E eu entendi porque é que eu não entendi na época. Por que será que a gente não entende quando a pessoa tem uma experiência com Deus e some do ambiente que está? Aí nós temos o apóstolo Paulo, que passou por isso também. Não entendia o que acontecia com os cristãos, esse povo doido, que vão matar, cerca, prende. Aí Paulo escreve em 1 Coríntios 2,14. Aí eu entendi porque eu não entendi. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. O homem natural, o Ailton jogava bola lá, não entendeu Moisés, teve uma experiência com Deus. Por quê? Elas me parecem loucura e ele não consegue entendê-las. É isso que aconteceu. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Não ia entender nunca. É como você pegar um esquilo e falar: resolve essa equação de matemática. Pega o seu pet e dá uma equação de matemática. Resolve. É possível? Não é possível. É como pegar um tatu e falar: tatu, faz aqui um projeto do próximo metrô de São Caetano. Não vai dar certo. Não consegue. Não entra na cabeça do tatu. É como você perguntar para uma criança. Um dia eu perguntei para a Catarina. Ela tinha menos. Que idade que ela tem hoje? 3. Com 1 ano e meio eu falei: Catarina, ela ficou me olhando. O que você acha
da política industrial da Bulgária. Ela ficou me olhando. Eu não sei o pensamento dela, que deu, mas não foi muito legal, porque ela não entende. Por quê? Porque a semelhança de uma pessoa com uma experiência espiritual, o natural fala, não ficou louco. O Moisésinho lá ficou louco. Ele tinha um futuro imenso no futebol. Como que ele largou tudo? Então eu entendi por que eu não entendi. Aí depois, lendo mais a Bíblia, eu entendi por que eu entendi. Aí nós vamos para João 6,44. João 6,44 mostra que para que Deus se revele a nós, é um processo. Acontece um processo. O Moisésinho lá, ele não foi de repente que ele falou, eu não quero mais jogar bola, eu não quero mais esse ambiente. E não foi de repente que eu me converti no banheiro, num ambiente nada espiritual. Demorou e teve um processo. E como é esse processo? Eu vou tentar aqui ser mais claro possível. Eu precisava aqui de uma pessoa que represente Jesus. Quem é? Preciso de alguém que represente Deus. Um Jesus. Pastor, venha ser Jesus. Clévison, venha ser Deus. Uma forcinha aqui, Jesus. Aí eu preciso de um mestre da lei. Eu preciso de um jovem rico. Quem quer rico aqui? Um jovem? Levanta a mão. A gente sabe que é rico. Quem é um jovem rico? Vem, André. Você é um jovem rico. Você é a força. Nem jovem, nem rico. Eu preciso do Nicodemos, vem. É o Nicodemos. Então, você é Jesus. Então, Jesus fica aqui. Deus vem para cá. O que acontece? Olha o versículo que diz lá. Pois ninguém pode vir a mim, que é Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia, o que eu entendi? Que você não nasce, nem Moisésinho, nem eu, você não nasce e nem cresce, nem acorda com vontade de ser crente. Não é assim, agora eu quero servir a Deus. Me deu vontade de dar um glória a Deus, uma aleluia. Só acorda do nada, não existe. Há um processo. Por exemplo, algumas pessoas se apresentaram, se aproximaram de Jesus. Por exemplo, a multidão. A multidão se apresentou, mas por interesse. Ou ela queria comida ou queria cura. Deus a trouxe? Não. E muita gente se aproximou de Jesus. O mestre da lei, cadê o mestre da lei? O mestre da lei é o emocionado. Não tem gente emocionada? Aí foi até Jesus. Abraça Jesus, né? Fala assim, tamo junto. Aí faz um coraçãozinho assim, faz um coraçãozinho. Os dois assim. Tamo junto. Conta comigo, eu quero te seguir. O que Jesus falou? Tira a mão dele. Tira o corpo dele. Dá uma afastadinha. O que Jesus falou? As raposas têm casa, os passarinhos têm ninho, e eu não tenho aonde reclinar a cabeça. O seu interesse comigo é emocional. Vai fazer a conta. Há um preço de seguir Jesus. Vê se você vai segurar a bronca, você vai pagar o preço. Você vai edificar uma casa, faça a conta. Vê se o tijolo e o cimento vai dar. Para não chegar no meio, o vizinho falar, quem vai para o exército, vê se a quantidade de soldados é maior ou menor do que o inimigo. Por quê? Tem que fazer conta. Aí ele falou assim, escuta, você não vai me seguir cozinho, tchau. Corre. Vai embora. Vai pra lá. Engraçado, pensa, é como mandar embora da igreja, uma pessoa de outra igreja super famosa, mestre da lei, entende da Bíblia. Jesus falou assim, não vai me seguir não, tem que fazer a conta. Aí vem o jovem rico. O jovem rico também foi ter com Jesus. Qual é o interesse dele? Não ir para o inferno, só. Não queria nada com Jesus. Aí Jesus já lançou. Você tem que
cumprir alguns mandamentos basicão. Você quer ir para o céu? Então um basicão. Aí ele falou assim: já cumpro tudo, tá vendo? Já cumpro tudo. Eu sou o cara. Com certeza eu sou o cara. Aí Jesus falou: você quer ser perfeito? Vende tudo. Dê aos pobres e siga. Fica pobre. Pensa num cara com dízimo monstro, influente. Aí Jesus falou assim: pode ir embora. Expulsa também, pode ir embora. Vai. Aí veio o Nicodemos. Esse era um cardeal, pastor famoso da internet, que foi lá, fiquei sabendo aí que o senhor é o mestre. Aí Jesus nem deixou ele falar mais. E acabou basicamente a ação dele, ficou meio confuso. De cara, você precisa nascer de novo. Tá triste, né? Seu caso é sério. Vai nascer de novo. Se você não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus. Aí ele foi meio burro. Como que eu vou voltar no reino da minha mãe? Aí emburreceu o mestre. E aí ele fez aquela pergunta idiota: como é que eu posso voltar no reino da minha mãe? Tomou uma bronca e sumiu da história, né? Vai pra lá, pra aquele lado. Diz a história que ele até se converteu, mas ele sumiu da história. Agora, o versículo diz o seguinte: se o pai não trouxer essa criaturinha aqui para Jesus, eu só posso ir a Jesus se o pai. Só que antes, e o que aconteceu comigo foi o seguinte: lá atrás ele se revelou a mim. Deus se revelou a mim e eu resisti. Cada vez que eu era quebrado, eu dava um passinho para. Por quê? Aqui tem uma magnetização, um imã, e aqui tem alguém empurrando para Jesus. Demorou um ano. Quando você chega aqui, ainda tem uma situação. Você pode dizer sim ou não. Muitos Deus trouxe, muitos chamados, poucos dizendo sim para Jesus. E eu disse sim. Uma hora me deixei capturar, não resisti mais. E aí a história você sabe até hoje. A história continua. Em última análise, obrigado, Jesus. O que aconteceu em última análise? Com Moisésinho, Deus se revelou a ele. Com o Ailton, com 25 anos, mais tarde, mas também se revelou. E eu creio que o futebol para o Moisésinho era aquilo que ia afastar ele de Deus. Ele era muito valorizado por nós, ele era muito qualificado, ele era muito elogiado. Ele falou assim: esse negócio, pela minha experiência com Deus, eu estou abrindo mão. Sumiu, não jogou mais bola. Não significa que todo mundo joga bola vai se afastar de Deus, mas para ele provavelmente era o problema. Ele tinha encontrado alguém maior. Deus se revelou. Agora, para esse Moisés da nossa leitura, o que aconteceu? Deus se revelou a Moisés com 80 anos de idade, num ambiente simples, corriqueiro, rotina, trivial. Deus, e essa é a primeira coisa que eu aprendo no texto, que Deus se revela não só em ambientes espirituais. Deus se revela sim em ambientes espirituais, mas não só em ambientes espirituais. Não necessariamente só em ambientes espirituais. Nós pensamos, se a gente ficar provocando ambientes espirituais, essas coisas espirituais, lugares, não, a gente vai aqui, a gente vai ali, a gente vai buscar Deus, está tudo certo, mas não só em ambientes espirituais. Para mim, foi nada espiritual, foi no banheiro. Para Moisés, foi no deserto. Para Daniel, Deus se revelava num palácio de um tirano, de um governador. Para Davi era no campo cuidando de ovelha. Ou seja, não é só em ambientes, porque a gente fica esperando o neon no céu, com o meu nome. A gente fica esperando a multiluz
vindo no universo, aí Deus se revela. Não e não. Deus se revela no trivial do ambiente. Tanto é que Moisés ficou tão emocionado que quis correr quando viu a voz de Jesus, quando ele se revelou. Aí Deus falou assim: calma, Moisés, você está muito apressado. Este lugar, o deserto, simples, nada espiritual, é sagrado. Então o ambiente que se torna sagrado é o ambiente que tem Deus. Então pode ser a nossa casa, pode ser o trabalho, pode ser aonde Deus estiver, é sagrado. Agora, Moisés, esse lugar é sagrado. Tira aí a sua chinela, sua precata, né? Dê uma bronca em Moisés. Esse lugar que eu estou aqui se tornou sagrado. É mais ou menos a bronca que a gente pode levar aqui na hora do culto, está no WhatsApp, está nas redes sociais. Este lugar é sagrado. Que aqui vive o Deus vivo, está aqui, e assim. Mas em ambientes não espirituais, também Deus está. Nós levamos Ele. Como não? Michelangelo, um artista do século XV, XVI, ele fez a Capela Sistina. Ele fez o teto de uma igreja que o Papa pediu para ele fazer. Inicialmente eram 3 imagens do Gênesis só. Ele fez todas as imagens, todas as histórias do Gênesis nesta Capela Sistina. É um negócio impressionante, tendo lá a perfeição. Ele quase perde a visão, porque ele ficou no andaime a 1 palmo do teto, fazendo um desenho perfeito. Quem já foi lá já percebeu. E na inauguração, aberta ao público, tinha um pessoal vendo, aí no cantinho, a Capela Sistina, sem luz, um rapaz chamou Michelangelo, falou assim: Michelangelo, por que você foi tão perfeito nesse cantinho que ninguém vê? Aí ele falou: ninguém vê? Deus. Por quê? Porque a gente acha que a vida simples, a monotonia, a rotina, o trivial da vida, Deus não aparece. Mas você sabe que Deus aparece quando você está lavando louça? Sim, hoje quando você está serrando um ferro, quando você está na escola, você está vendo uma criança, e a criança fala, aí você fala: pera, igual Moisés, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa de Deus. Não adianta esperar o culto de domingo. O domingo é para celebrar o que na semana Deus se revelou. Aí é uma festa. Agora, procurar Deus aqui, ok, também vai acontecer, mas não é isso. É a celebração do que Deus revelou na semana, nos ambientes simples e triviais. Tanto é que Mateus 25, que eu vou usar daqui a pouco de novo, Jesus falando: quando você fizer alguma coisa, como dar de comer, dar de beber, eu estou ali. Quando você visitar alguém no hospital, então é para mim que você está fazendo. Quer dizer que ir para o hospital visitar essa coisa assim, o hospital é um ambiente nada espiritual. Então, eu estou lá recebendo a sua visita. Isso é o crivo de ir para o céu, inclusive. Então veja que não é um hospital, ou esperar que a gente faça um culto no hospital, é ir lá visitar anonimamente. Aí, então, ali eu me revelo. Quem está recebendo a visita vai entender que eu estou lá. Ou seja, se a gente acha que a nossa vidinha básica nunca vai receber Deus, eu quero tirar isso da sua cabeça. A sua vida é importantíssima. Ah, mas eu acordo e levo, vai ter que acordar todo mundo, dar café, a mãe faz isso, né? Aí leva para a escola, volta, aí eu que vou trabalhar. E como que Deus se revela a mim? No simples do ambiente da casa, em última análise, tudo é espiritual. A igreja espiritual, o culto é espiritual, minha casa é espiritual, o carro é espiritual, tudo é espiritual. A segunda coisa que eu vejo
é que Deus se revela nas ações triviais da vida. Então, nos lugares ele se revela, lugar simples, como um banheiro, mas nas atividades simples da vida. Moisés tinha visto uma sarça. O que é uma sarça? É um arbusto, uma árvore que estava tão seca, e o vento esturrica, e o sol, e aquilo pega fogo espontaneamente. Chama combustão espontânea. Coisa trivial no deserto. Mas sabe o que é excepcional? A visão de Moisés de ver uma coisa trivial. Porque ele olhou, ele deve ter visto o arbusto queimar muitas vezes na vida dele, mas ele tem alguma coisa diferente nisso. Essa árvore tem as chamas, mas ela não se consome, o fogo não consome os galhos. E foi esse olhar um pouco mais que ele viu e falou com Deus. Deus se revelou para um coração sensível de ver uma coisa além. E a gente também precisa ver um negócio exponencial de espiritual para dizer, olha, Deus está ali. Mas coisas simples Deus está. O que eu preciso? De um coração mais sensível. A história do missionário que trouxe o índio para o viaduto do chá cabe aqui. O missionário pegou o índio e trouxe para o viaduto do chá. Buzina, gente gritando, camelô, doido para todo lado, trânsito, som alto. E o índio falou, opa, estou ouvindo um grilo. O missionário falou, o quê? Estou ouvindo um grilo. Ouvindo um grilo? Mas olha que bagunça, está no meio da cidade de São Paulo. Estou ouvindo um grilo. Aí ele foi, num canteirinho, numa planta, ele falou, aqui o grilo. Missionário, como que você ouviu um grilo no meio de uma bagunça dessa? Ele falou assim, você tem umas moedas aí? Tem. Ele pegou aquele monte de moeda, displicentemente jogou no chão. 50 pessoas ouviram as moedas e vieram buscar. O índio falou, pois é, você tem ouvido para ouvir as moedas, mas não tem ouvido para ouvir o grito. Nós, nessa história, precisamos entender que se eu não tiver um ouvido treinado para ouvir Deus, eu não vou ver Deus, eu não vou ouvir Deus. E a gente vai se alimentando, e a internet é um negócio, né? É um espaço que as pessoas acharam para vomitar tudo de ruim. Tem coisa boa? Tem. E aí você vê uma coisa horrorosa lá, aí você tem os comentários. Gente, não dá para ler comentário. Não dá para ler comentário. A gente vai alimentando o nosso ouvido, e nosso olhar, e o nosso espírito daquilo. Chega uma hora que Deus está gritando, a natureza grita, as pessoas gritam e eu não ouço, vozes gritando e eu tomando. Mateus 25, que eu disse que ia retornar, é esse assunto. Jesus falou o seguinte: sabe quando você não me deu de comer, não me deu de beber, não foi me visitar? Então, você não observou que era eu que estava ali, porque eu estou em quem tem um ouvido sensível para me observar nos lugares simples e no dia a dia, que é aquela capacidade de ver a presença de Deus, o cuidado de Deus aonde ninguém vê. E a gente sempre tem sinais da presença de Deus conosco. O que acontece comigo? Eu estou insensível, eu preciso ter um coração sensível para ouvir Deus, para ver Deus. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que Deus fala, e muitas vezes eu falo assim, Deus, não adianta falar comigo que eu não vou fazer isso. Um dia Deus fala comigo, faz isso, eu falo, não vou fazer. Por que você não vai fazer? Não, eu não vou fazer. Vai passar um tempo, uma pessoa sonhou, me chamou em casa e falou, você precisa fazer isso. Mas era aquilo que eu falei para Deus que eu não ia fazer.
Aí voltei para casa e falei, Deus, ela sonhou sobre isso, mas não vou fazer. Aliás, eu vou fazer se a pessoa X me ligar amanhã. Mas então eu fico nessa luta com Deus, para ter certeza se aí teve uma época na igreja, a igreja ia fechar. A nossa igreja ia fechar. 2014, 15, o pastor precisou ir embora. Meu sogro era o único pastor da igreja, não queria nada. E a gente falou assim, vamos procurar outra igreja. Cada um num domingo. Falou, eu vou para essa igreja, eu vou para aquela, vou para aquela, vou para aquela. Legal. Na segunda-feira, segue o jogo. Trabalhei, cheguei em casa. Eu estava fazendo uma cobertura da churrasqueira. E eu não podia fazer barulho, porque depois das 8, furadeira não dá, então eu vou fazer as marcações. Pois eu levei 1 hora e não consegui fazer uma marcação sequer. Subia, descia, subia, descia. Aí eu pensei assim, tem uma sarça queimando que não está consumindo o lugar. Tem alguma coisa de Deus nesse negócio. Aí eu tive que parar, parei em casa. E a Karen, que foi? Passei 1 hora, não fiz nada. A igreja ia fechar. Então a escola, todo mundo sabe, nós chegamos aqui. A igreja não fechou. E eu não sou esse de ficar mirabolando. Então, acontece coisas ao nosso redor que eu tenho que ficar ligado. É de Deus isso. E não importa o que nós estamos fazendo. Opa, eu fui trabalhar numa empresa que eu falei, vou trabalhar nessa empresa. Em 3 meses ligou uma pessoa absolutamente improvável e falou assim, o que você está fazendo aí? Aí veio aquela explosão no peito, assim. A voz de Deus dizendo, o que você está fazendo aí? E aí eu saí e entendi porque saí. Então, algumas coisas Deus está gritando. Salmo 46:10 diz assim, aquietai-vos e vede que eu sou Deus. Muita agitação, ouvindo muitas vozes, aí para. Experimenta a revelação do meu nome sobre isso. Até quando você vai ficar surdo? Até quando você vai ficar cego? Eu estou te mostrando. E por último, então Deus se revela em lugares simples, com atividades simples, e em qualquer idade. Sabe que idade Moisés tinha aqui? 80 anos. Quantos tem 80 anos? Só o Senhor, pastor Vila. Então, com 80 anos, Deus chamou Moisés para uma missão muito maior do que ele. Ele falou assim, você vai dar de cara com o faraó. A primeira missão é você sair daqui e ir lá com o faraó. E dizer para ele o que ele está fazendo é errado, que ele tem que liberar todos os israelitas, 3 milhões de escravos. É isso que vai fazer na cara dele, colocar o dedo assim. Que missão é essa? Com 80 anos, Deus, o Evangelho, é um chamado para além da minha capacidade. Mas eu tenho 80 anos. Mas eu não tenho essa qualidade. Eu não sei nem falar. Moisés era gago, inclusive. Reclamou tanto que cala a boca. Eu vou mandar alguém falar com você. Mas você vai. Você vai. E sabe o que é o chamado aqui? É para jogar pedra na lua. Como é que chama quem joga pedra na lua? Louco. O louco é que joga pedra na lua. Não é? Mas o chamado é esse. 80 anos, mas é uma loucura. Então, é isso mesmo. O chamado é para você com 80 anos fazer isso. Quem joga a pedra na lua tem mais chance de ultrapassar o fio e o poste, não tem? Quem joga só no fio,
malemar alcança no fio. Quem joga pedra na lua pode ultrapassar o fio e o poste. Graças a Deus pelos loucos que jogam pedra na lua. É por isso que nós temos o evangelho no Brasil. Algum louco fala assim: nós vamos lá para aquele fim de mundo, mas é a lua, vai jogar pedra lá, vou jogar pedra lá. Loucos como Thomas Edison, eu quero que uma luz se acenda no meio do dia. Cara, você está jogando pedra na lua, você é louco. 1000 vezes ele testou, até o cabelo dele ele colocou no filamento lá, e a luz está longe. Graças a Deus pelos loucos que jogam pedra na lua. Coisas foram inventadas, situações impossíveis de acontecer. O próprio Moisés chegou diante do Mar Vermelho, e agora? Então, joga a pedra na lua e o mar se abriu. São os heróis da fé. E não é a idade, não é se eu tenho dinheiro, não é se eu moro longe, não é se eu sei falar, não é se eu não estudei. Não existe isso para Deus. Deus, nas 3 situações, tanto no ambiente simples, quanto na atividade simples, quanto na idade simples, Deus nos surpreende. É um Deus que se revela e nos surpreende. Eu queria só passar um texto do Roosevelt, O Homem na Arena, Theodore Roosevelt, 1910. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta como um homem forte tropeça, ou onde o autor das ações poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, jogando pedra na lua, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, e que luta bravamente, que erra, que fracassa repetidamente, porque não há esforço sem erro e falha, mas que na verdade se empenha para realizar os feitos, que conhece grandes entusiasmos, as grandes devoções, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista, e que na pior das hipóteses, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente, de modo que seu lugar jamais será com aquelas almas frias, medíocres e tímidas, que não conhecem nem vitória nem derrota. Jogar pedra na lua é estar na arena, é estar no fronte, à frente. E aí Deus vai me surpreender, porque me chamou num lugar simples, me chamou numa atividade simples, e me chamou naquilo que eu sou, em termos de idade e capacidade. Ele vai me surpreender. Eu queria orar por algumas pessoas aqui, no sentido de, primeiro, nós temos um coração sensível. Se a gente esperar só o culto de domingo para Deus falar com a gente, está mal. Muitas vezes é o coração que não está vendo Deus entrar. Precisamos também abraçar uma causa. E a vida de Moisés foi assim, né? Ele começou a trabalhar, depois dos 40. E aí veio ovelha, aí veio deserto, passaram-se 40 anos. E a gente tem mais um ano aí para começar, ainda começou, né? Será que vai ser mais um ano sem nada? Daqui a pouco vira 10, que vira 20, que vira 40. Não é uma boa hora dizer assim, esse ano eu quero que Deus se revele. E engraçado, aqui no monte, Deus falou assim, Moisés, chamou pelo nome, conhece pelo nome. Quem sabe esse ano a gente possa ouvir, né? Ailton, José Pedro, Gonçalo.
Ele sabe. Tem um coração sensível para ouvir isso. E aí, Moisés largou tudo para fazer a missão. Igual o Moisésinho largou o futebol, igual eu larguei a balada da noite. Sabe por quê? Porque a missão que Deus me deu, que é maior do que eu, Ele estará me surpreendendo na jornada. E fez isso com Moisés. Moisés deve ter tremido na base, na frente do faraó. E aí ele joga essa vara aí, que eu vou transformar em cobra. Aí Moisés declarou assim: será? Deve ter surpreendido até Moisés. Jogou lá. Deus nos surpreende. Eu tive a minha experiência. Talvez alguns precisam ter a experiência. E muito provavelmente, se você está aqui, visitante, alguém, eu nem sei porque eu estou indo na igreja, Deus está te atraindo até Jesus. A gente diz sim ou não para Ele. Deus se revelou a Moisés, está se revelando a nós, e tem uma missão depois da revelação. Fique em pé comigo, na presença desse Deus. Vamos orar. E eu sei que tem muita gente assustada, que o ano já acabou e começou outro, e nada muito aconteceu. Ou aconteceu, mas não vi nada acontecer. A oração aqui é: Deus, me dá olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu queria te desafiar nesse começo de ano a você tirar um pouco o viés da cabeça. O que é o viés? Deus só se manifesta na igreja. Deus só se manifesta na segunda oração. Deus só se revela na quarta-feira. Deus só se revela no monte. Tudo isso é verdade. Abrir espaço. Porque Deus não é um Deus tão limitado que vai dizer assim: vai lá na igreja ter uma aparição. É num ambiente simples, fazendo coisas simples, do jeito que você é. Mas se você quer um ano novo, espiritual, não é espiritual de ficar flutuando, é espiritual de ver e ouvir o céu. Alguém quer isso? Levante a mão, venha para frente, vamos fazer desse pequeno momento aqui, um momento de reunião de oração. Fala assim: Deus, eu quero uma experiência nova esse ano. Vem para frente, você fala: eu quero ouvir mais Deus. Eu estou ouvindo tanta porcaria, né? Tanta coisa. Eu quero ser mais sensível. Olha que convite. Eu quero ser mais sensível ao espiritual. Já estou ouvindo bastante guerras, rumores de guerra. Já estou ouvindo tanta coisa. Quero uma experiência nova com Jesus. E a gente vai ficando tão seco. A palavra é empedernido. Ou seja, o coração vira pedra. A gente não sente mais nada. Vozes gritando, pessoas se degladiando na nossa frente. Vamos orar. Feche seus olhos, onde você estiver, ou aqui na frente, se desafiando.